Muito bem, vamos então à nossa aula de grego de hoje. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. É uma alegria a gente poder trocar informação, a gente aprender junto o grego. E eu queria, antes de entrarmos na aula, vamos dizer assim, propriamente dita, lembrar um texto da Bíblia, de Eclesiastes 8, verso 6, que diz: Porque para todo propósito há um tempo e um modo. E nós entendemos que o estudo da língua grega é um privilégio, é uma língua clássica, que os teólogos do passado estudavam e que as gerações mais recentes perderam um pouco do entusiasmo com a língua grega e até mesmo por desconhecer a sua importância. E eu creio que é uma oportunidade quando você, como aluno de um curso de teologia, tem o acesso à língua original do Novo Testamento. E eu espero que cada um de vocês, juntamente comigo, que a gente perceba o quanto isso é um privilégio, o quanto isso é uma oportunidade, e o quanto isso não é somente nosso, a gente aprende, mas não aprende só para nós. Eu não posso pensar que o estudo da língua grega seja uma finalidade em si mesma. A gente aprende para a glória de Deus, a gente aprende para as pessoas. Então, que essa seja a nossa motivação principal no desafio de aprender essa língua. É evidente que é só uma introdução. Eu espero que você não tenha expectativas exageradas, porque numa aula como essa, a gente vai só introduzir, né, o alfabeto, as vogais, a divisão silábica, um pouco de acentuação. E nós vamos, então, lançar as bases. Vamos deixar a porta aberta para você continuar estudando a língua grega. E o mais importante dessa disciplina é que você consiga ler, você consiga ir a um dicionário e encontrar o significado daquela palavra, encontrar a raiz daquela palavra no léxico e poder ter uma amplitude maior de compreensão daquela palavra. Então, vamos, primeira coisa agora, vamos projetar os slides. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu achar aqui. Eu acredito que seja aqui. Isso. Muito bem. Deixa eu tornar isso maior. Eu espero que esteja visível já para vocês aí. Como eu disse, a introdução ao grego, Novo Testamento. Vamos falar primeiro do período de formação. Nós começamos no grego da Antiguidade, vamos pegar do período chamado Antigo, clássico, do século IX ao 4 a.C. É o período mais de uma língua oral, uma língua falada. Temos os livros poéticos de Homero, mas com o privilégio de uma língua para a fala, para a oralidade. O período koiné, ou koiné, é do século IV ao século quarto depois de Cristo, ou seja, 4 antes de Cristo, mais 4 depois de Cristo. E é o período em que foi escrita a Septuaginta, é o período em que é escrito os textos do Novo Testamento. Então, é o período que nos interessa de perto. Depois do século V ao XV, já a gente chama de período bizantino, é mais uma escrita, são mais textos voltados para a igreja cristã do Oriente. Então, são documentos, são cartas, são declarações doutrinárias da igreja, que é escrito nesse período chamado período bizantino, é o mesmo grego, com uma leve variação, e depois chega no grego moderno, do século XV em diante, que é o grego que temos hoje, e que não difere tanto do grego koiné. Se você for hoje na Grécia, você vai ver que existem muitas palavras que estão no texto da Bíblia e que são usadas no cotidiano das pessoas. Muito bem, mas qual a importância de se estudar uma língua como o grego? É na hora de ler o texto da Bíblia que vocês vão perceber a importância de você ter um conhecimento da língua original. O texto de João 1:1 é um texto que eu selecionei, eu sei que vocês conhecem,
está escrito assim, nas Bíblias de vocês, na nossa Bíblia, usada no meio evangélico, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, é a tradução da Revista Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Na tradução da Torre de Vigia, dos Testemunhos de Jeová, está assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. E aí, normalmente, se instala o conflito, porque o Testemunho de Jeová vai dizer, olha, não é o Verbo, mas o Verbo era um Deus. Então, não é o Verbo era Deus, o Verbo era um Deus. E aí, você precisa ter conhecimento do texto original, do texto copiado do original, e aí para você poder discutir. Não adianta só dizer a minha tradução é assim, a sua está errada. O texto no original grego é assim: en arche, en hologos, kai hologos, en pros, tonteon, kai theos, en hologos. Ok, talvez não explica muita coisa para você agora. Vamos então na tradução desse texto. O en arche é no princípio. En ho era o, logos é verbo, kai é o ro, logos, o verbo, en estava, prosa junto, tom, a, theon, Deus. E Deus era o verbo, que é a parte final, aqui que está o motivo da confusão. Para o testemunho de Jeová, e Deus era um verbo, porque o texto, na verdade, a gente lê assim, e o verbo era Deus. Ok, mas pode ser literalmente, e Deus era o verbo. E o verbo era Deus, da mesma forma. E então, só que eles colocaram, em vez de o verbo era Deus, eles colocaram um em vez de o, ou seja, colocou um artigo indefinido, ou seja, um Deus. Então, Jesus, ele era um Deus qualquer, não era o Deus. E aí que está o problema, porque o texto original é um artigo definido, ro, e o testemunho de Jeová colocou e Deus era um enaz. Essa expressão que não está no texto original. O texto original é ho logos, o verbo. E Deus era o verbo, e o verbo era Deus, tanto faz. Então, mas o testemunho de Jeová colocou o enas, que é um artigo indefinido. E aí eles traduziram, e Deus era um verbo. Então, foi uma mudança no texto grave, enquanto que o texto original não tem enas. O texto original tem ho logos, e Deus era o verbo, ou o verbo era Deus, tanto faz. Mas não tem o enas. Só para você ver, é só um versículo. E qual o prejuízo que isso traz para a teologia, para a Bíblia, para a fé das pessoas. Então é importante que você tenha conhecimento da língua grega, porque você tem a fonte, você tem a base, você tem o ponto de partida. O alfabeto, eu espero que vocês já tenham decorado ele, tá? Eu não vou ter muito tempo, não há como eu ficar muito tempo. É uma coisa que tem que decorar. Vou só recitar aqui com vocês: alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu. A gente fala mi, mas a pronúncia é melhor. Mu é uma coisa meio francesa, a mistura de u com i, é mu. E o nu, que é... deixa eu tirar isso daqui. Isso. O nu, que é o som de N. O xi, o ômicron, o pi, o rho, o sigma, o tau, o y, o fi, o qui, o psi e o ômega. São 24 letras. O alfa tem som de A, o beta tem som de B, o gama, som de G, de goiaba, o delta, som de D, de dado, o epsilon tem som de E, de errado, o zeta tem som de Z, um DZ, Z, zebra, o eta tem som de E, é um E fechado, o teta, igual está aqui, o teta tem som de TH, é um T mais suave, de Thaís. O iota tem som de I, de hiato. O kappa tem som de K, de Kaiser. O lambda tem som de L, de Londres. O mi tem som de M, de Maria. O ni tem som de N, de nada. O xi tem som de
taxi, xi de táxi, tá? O ômicron tem som de O, o pi tem som de P de pato, o rho tem som de R de rato, o sigma tem som de S de sapo, o tau tem som de tatu, ele é mais forte, diferentemente do teta ou do teta, ele tem um som forte, tau é som de T forte, tatu. Y, som de U, de uva. O Fi, som de F, de filosofia. O Ki, que tem esse formato de um X, mas ele não tem o som de X, ele tem o som de Ki, Christos. É o som de Ki. E o Psi é uma letrinha que é som de PS, psique. E o ômega tem o som de O, um O fechado, tá certo? É só uma passada rápida, não há como a gente se deter aqui, porque é uma coisa que era necessário que vocês tivessem decorado, eu espero que tenham decorado. Vamos para a próxima. A próxima lâmina, o próximo slide. Nós vamos começar pelas vogais. As vogais são extremamente simples. A gente fala que existem 7 vogais. É o alfa, o épsilon, o iota, o ômicron, o y, o eta e o ômega. Mas o mais importante não é o nome das letras, é a pronúncia delas. É o A, o E, o I, o O e o U. E o E e o O. Então, o eta tem som de E e o ômega tem som de O. Então, são 7 vogais. A classificação delas, o E, ou o épsilon, e o ômicron, que é o som de o E e o O, são sempre breves. É importante essa classificação, depois vocês vão entender por quê. E o eta e o ômega, que tem som de E de U, é sempre longa. Os ditongos vogais são, é lógico, a combinação de 2 vogais em um só som, e são em número de 8, e precisa ser decorado, para você saber lidar depois com a divisão silábica e com a acentuação. São 8, é fácil você decorar. Ai, ei, oi, ui, au, el, eu e ou. O ou pronuncia apenas u, mas não faz mal, fica sendo ou por enquanto. Ai, ei, oi, ui, au, el, eu, ou. São os ditongos. Vamos então à divisão de sílabas. É extremamente importante você dividir corretamente as sílabas no grego. Para ser sílaba na língua grega, tem que ter uma vogal ou um ditongo. Então, por exemplo, logoim. Observe que esta palavra, ela tem uma vogal aqui, então isso aqui é uma sílaba. Aqui ela tem um ditongo, então é outra sílaba. Aqui, dulon, mesma coisa. Tem um ditongo aqui e uma vogal aqui. Cairon, a mesma coisa, um ditongo aqui e uma vogal aqui. Então, a regra de ouro, para ser uma sílaba, é preciso ter uma vogal e ter um ditongo. A regra número 2 é que sempre que você vai dividir, a consoante vai sempre seguir a vogal seguinte. Por exemplo, aqui a divisão, exômenos, aqui, ó. O E forma uma sílaba só. Para ser sílaba, basta ter uma vogal, então ele pode formar. Aí você fala assim, mas por que o X não ficou aqui, o Ki não ficou aqui? É porque ele segue a vogal seguinte. Quer um exemplo melhor? Aqui, ó, didáscalos. Didáscalos. Didasca. Ó, em tese seria didás, mas não é didasca. O S ou sigma pula para a próxima sílaba. Em vez de ficar aqui didás, ele vai ficar ska. Então ele vem para cá. Então a regra é a seguinte: para ser sílaba tem que ter uma vogal ou um ditongo. E a consoante vai sempre seguir a vogal seguinte. Simples. Ok? A exceção é quando as palavras compostas. Aí já é uma outra dinâmica. Por exemplo, você pega a palavra sinagogue, que é a soma de sim com agogue. Ou seja, o sim é uma palavra separada, então não tem como você separar a sílaba dela. Eu não tenho como colocar si ou su, que é critério seu, a pronúncia, ó. Sunagogue. Não posso colocar aqui a divisão aqui no su, porque ela é uma palavra independente, ela existe separada de agogue. Sum tá junto, uma coisa quer dizer que tá junto, tá unido, tá junto, é a melhor palavra. E agogue é conduzir. Então, sinagogue é conduzir, é caminhar junto. Então,
aí é uma regra que para a palavra sum não dá para dividir ela em sílaba. É uma palavra, é uma sílaba só. O agoguei já dá, ó. Aqui é uma sílaba, aqui outra sílaba e aqui outra. Tá certo? Com relação à acentuação, eu vou dar uma ideia geral, não dá para vocês guardarem tudo. Só entender que a finalidade da acentuação, ou seja, do acento, é indicar que ali há uma sílaba tônica, uma sílaba que deve ser mais enfatizada. E são 3 os acentos: é o acento agudo, o grave e o circunflexo. E o acento é sempre colocado sobre a vogal que é tônica. E quando for um ditongo, sobre a segunda vogal do ditongo. Simples, então. Um acento sempre sobre a vogal tônica. E, no caso do ditongo, quando for tônico, é sobre a segunda vogal do ditongo. Por exemplo, aqui. Pode cair na última, na penúltima, antepenúltima, ou seja, pode ser oxítono, paroxítono ou proparoxítono. Aqui, a importância de dividir a sílaba está exatamente aqui, ó. Cara, por exemplo, era dividido em 2 sílabas. Cara. Então, o acento é no A, porque a sílaba tônica é o Rá. Cara. Cara, vai dar caris, graça, vai dar caris, alegria. Ágape, a gente fala ágape, não é ágape, é agape. A sílaba tônica vai estar aqui, ó, no Gá. Tá vendo? E o diáconos, a divisão, como é que é? Diáconos. E o acento é no A, tá certo? Então, é importante você não fazer um pastor, mas aqui não é, professor, aqui não é não é um ditongo, IA não é um ditongo, não é ditongo. Aí é ditongo, né? Aí por isso que a gente não pode esquecer os ditongos. Ai, ei, oi, ui, au, el, eu e ou, tá certo? Então, IA não é um ditongo. Aí já é o contrário. Se fosse daikonos, aí sim, aí nós teríamos que colocar daikonos, mas é diáconos, então separa aqui, ó, diáconos. Então é uma proparoxítona. O acento agudo ele só vai cair na antepenúltima sílaba quando a última for breve. Ou seja, para que antropos, essa palavra aqui, receba o acento aqui, ó, o no A, no alfa, som de A, antropos. A última sílaba aqui, o O aqui, é uma vogal breve e uma sílaba breve. Então, pode vir aqui. Mas se ficar antropou, o pou ou pu, né, no caso, aqui é um ditongo. Aí a sílaba tônica vem para cá. Antró. Não é é antrópo. Antrópo. Observe que a última se torna longa e se aqui tornou-se longa, ou aqui é uma sílaba formada por um ditongo e se tornou longa, então o acento recuou para cá. E quando uma palavra acentuada, ela é acentuada de forma aguda, ou seja, naquele sinalzinho de crase, igual está aqui, ó, hieron, calon. As duas estão acentuadas aqui, ó, e tá certo. Só que quando elas estão juntas, essa aqui vai influenciar essa outra. Então, a primeira, ela vai ficar, ela vai se tornar grave, ou seja, o sinalzinho inverteu, ficou o sinalzinho de grave, e o calão permanece do mesmo jeito. Então, ou seja, quando uma palavra acentuada agudamente na última sílaba for seguida de outra que tem acentuação idêntica à sua, o seu acento se torna em grave. Ou seja, e era um calão, era um acento agudo. Aí as duas juntas. Aí o que acontece? Ela se transformou num acento grave, porque são duas palavras, uma seguindo a outra, com acento agudo. Aí a última, ela vai ter o seu acento transformado em um acento grave. Ok? Bom, é essa a introdução, é só para você ter uma noção. Eu espero que tenha sido útil para vocês. É a forma de vocês também estarem recapitulando esse conteúdo e guardando. Depois a gente pode retomar a questão dos verbos e das declinações, mas isso é num segundo momento, ok? Grande abraço para você.